Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre como transformar pensamentos em ouro. Aqui a gente vai falar sobre alquimia, mas a alquimia mental para atrair dinheiro, né? Como alquimista, eu posso dizer que quanto mais você entende esse poder dos elementos, né? No caso a gente vai falar de ouro, né? O ouro, na verdade, é uma simbologia bem interessante, porque hoje nós tratamos ouro como uma moeda de troca, como algo que simboliza financeiro. Então, por exemplo, uma joia de ouro, um anel de quilates, ou mesmo esse conceito quilates, né? Banhado a ouro, né? Folheado a ouro. Hoje você entende que isso tem uma quantidade de dinheiro, mas essa percepção foi perdida das antigas civilizações porque o ouro sempre representou a pureza, a riqueza do universo. Tanto que quanto os espanhóis, né? Então o Cortés, por exemplo, chegou ali na península de Yucatán, que tinha os maias, tinha os astecas. Montezuma, por exemplo, que foi o último imperador do Império Azteca, o recebeu, achando que na verdade eles fossem, né, emissários dos deuses. Por isso que ele os recebeu sem armas nenhuma, né? E basicamente Cortés e os espanhóis viram que na verdade eles tinham muito ouro. E qual foi a falha da percepção? E eu tô trazendo essa história para atrair o verdadeiro significado do ouro. Porque tem muita gente que, na verdade, acha que alquimista é só transformar chumbo em ouro. Balela. A percepção do espanhol é a percepção que você tem hoje, que é o materialismo. Então o ouro tem dinheiro, né? É dinheiro. Na percepção do Montezuma, não, o ouro é a significação do externo. O que eu quero dizer com isso? Do divino, desculpa. Então, nesse caso, o ouro para os dois era diferente. O que vai acontecer nesse caso dessa simbologia? Os espanhóis vão matar todos os astecas, né? Vão dizimar o que a gente conhece hoje como Império Azteca. Essa foi a principal conclusão dessa história que aconteceu, né? Então, assim, e qual que foi a história que foi contada a partir disso? Que o ouro é dinheiro, certo? Então, essa história que o ouro, na verdade, é algo divino, você não aprendeu na escola. Tanto que as pirâmides do Egito, né, que estão na região de Gizé ali, eram banhadas a ouro, o topo. Porque, na verdade, o que? Eletromagnético. Então, as naves, elas determinavam onde elas estavam. Isso a partir do momento que você começa a estudar sobre isso, começa a ver que faz sentido. O ouro conduz eletricidade. Então, não é apenas uma moeda de troca. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para você desprogramar que ouro é só dinheiro. Ouro é riqueza divina. Entendeu? E isso as antigas civilizações sabiam. E você, meu amigo, minha amiga, através do seu egocentrismo, não usa isso como a seu favor. Então, o ouro é importante? Sim. O ouro é moeda de troca? Sim. Mas não só isso. Como a lei da atração, não é só isso. A alquimia da mente não é só mudar, eu vou começar a ter dinheiro. Não. É mudar sua vida como um todo. É muito maior, é muito mais profundo, entende? Então, assim, se eu te dissesse hoje que seus pensamentos têm poder de virar ouro, você acreditaria? Você levaria isso a sério? Você conduziria a sua vida por novos caminhos os quais você nunca conduziu? Né? Então, se a gente falar o que é alquimia mental, é o poder de transmutar pensamentos comuns que você está tendo ou teve em vibrações de riqueza. Riqueza como um todo. Riqueza em abundância. Né? Você vai ter até vários mentores, mestres ao longo da humanidade vão falar a mesma coisa. Eu lembrei agora, né, da parte Jesus Cristo vai falar, vai ter, como exemplo, vamos falar, a vida, né? Então o conceito de vida em abundância, né? Que aí os apóstolos, né, que foram seguidores deles, não entenderam. A vida, até hoje, tem gente que não entende isso. Até você, que pode ser cristã, ou mesmo de outra religião, judaica, umbandista, sei lá, né? Não sabe ainda a vida em abundância. A vida em abundância é viver a vida como ela deve ser vivida. Aqui é só uma mera consequência, um mero reflexo da nossa evolução como um todo. E não é passado, presente e futuro, a gente também está aqui. Então, vibração de riqueza é isso, você entender. Além disso, a alquimia mental é baseada em princípios antigos da alquimia espiritual e da lei da atração, que era denominada e é denominada assim, escolas de mistério, sociedades secretas, inclusive nós fazemos parte, em relação à lei natural. A lei natural repercute em tudo, em todos, em nós e em tudo que é, no todo, vamos dizer assim. O ouro aqui, como eu falei, eu estava explicando para você, para trazer elementos
históricos, que você tem o quê? Uma memória, talvez da escola, ou já ouviu falar, já viu documentário sobre isso. Não é só metal, né? O ouro é abundância, o ouro é oportunidades, o ouro é fluxo financeiro, tá? Então existem 3 etapas da alquimia mental para atrair dinheiro. Então eu vou falar desses 3 elementos, presta atenção. Eu creio que eu acho que eu já tenho a sua atenção agora, porque você entendeu que o ouro não é só aquilo que você achava que é, mas é muito maior do que você acreditava. Então vamos lá. Primeira etapa. Pensamento consciente é igual a semente da riqueza. Então volta lá. Neocórtex. Pensamento consciente. Eu tenho consciência daquilo que eu estou pensando, Diego. Semente da riqueza. Tudo começa com uma ideia clara. Eu sou próspero. O dinheiro me ama. Eu tenho clareza sobre isso. Então, elimine o pensamento, por exemplo, de escassez na raiz. Se eu sou próspero, não tem como eu não ser próspero. Então, uma equação matemática. Próspero, nesse caso, vai ser o mais. Não próspero vai ser o menos. Entendeu? Então, não, eu só tenho mais. Eu sou próspero. Eu acredito e eu sou. Não é nem eu acredito, eu sou. Se eu sou, não tem como eu não ser, né? Filosofia. Segundo, uma emoção elevada é igual a fogo alquímico. E aqui, no caso, tem uma simbologia do fogo. O elemental fogo aqui traz essa visão. E é interessante quando a gente fala sobre fogo nas antigas civilizações em relação à alquimia. Porque eu não sei se você sabe, mas a palavra alquimia vem de é árabe no caso, né? Alquimia, né? E várias palavras na língua portuguesa, principalmente, língua latina, né? Nesse caso, também vai ter no francês, vai ter no espanhol, mas no português, né? Então eu tô falando aqui o português, né? Gravando esse podcast, esse vídeo em português, mas em várias línguas também tem essa influência árabe. Mas quando os árabes criaram o conceito da alquimia, tinha a ver com al, né? Então essa simbologia al, né? Fala assim, eu tava tentando lembrar, mas esse conceito, né? Mas a palavra, né? Al sempre significa da onde. Então, quemia tem a ver de kem, ou de Kemet. E o Egito, na antiguidade, né, os gregos chamavam de Ad Egyptium, que é além do mar Egeu, porque o mar Egeu basicamente era o mar ali, até hoje, né, basicamente, que banha a Grécia, mas nesse caso para os árabes, seria as pessoas de Kemet. Então, nesse caso, aquela região que hoje a gente chama de Egito. Então é interessante porque no Egito, em Kemet, a simbologia do fogo era a simbologia do coração. Eles chamavam de Qalb, né? Qalb é que vai dar origem ao ser humano. E hoje a gente sabe, meu amigo, minha amiga, na biologia, ou mesmo em qualquer tipo de evolução, o primeiro órgão que é formado, né, em nós como indivíduos espirituais, alquímicos, quânticos, é o coração. Então as antigas civilizações já sabiam de algo que hoje, com as nossas tecnologias avançadas, entre aspas, que nós criamos, entende? Então eles não tinham a tecnologia que nós temos, tinham além daquilo que a gente consegue imaginar. Então o fogo, que é o coração, é a chama. Se a emoção é elevada, o coração às vezes é a simbologia disso, né? Se isso é elevado, a emoção é que ativa o processo. Então sinta a riqueza, gratidão, alegria, como se isso já fosse real. E a terceira etapa é uma ação alinhada, manifestação concreta. Então pense, sinta e haja como já vivesse em abundância, como, né, você já vive, quem já vive em abundância. Pequenas ações com intenção transformam ideias em realidade, tá? Isso faz com que você entenda que o pensamento é ouro. Se o pensamento é ouro em potencial. Então, a mente, né, usando uma metáfora, a mente é um forno, né? Então vamos falar, dá espaço para algo crescer dentro desse forno. A emoção é o fogo. E a ação é o toque final, como se fosse uma pitadinha de sal, sabe? Seria o tempero que você precisa colocar. Então use os 3, o forno, mente, o fogo, a emoção, o toque final, a ação, e você atrai a riqueza. Posso fazer um ou outro, Diego? Não. A gente está falando da trindade. Por que a trindade é tão importante? Porque a partir do momento que você une esses 3 elementos, não tem como alguém te balançar, não tem, por exemplo, como a matrix mental te derrubar, ou mesmo não é possível que você não conquiste aquilo que você quer. Tudo se trata de quanta seriedade você coloca nesse processo, vamos dizer assim.
Se você colocar menos seriedade, logicamente que as suas cocriações, manifestações, materializações vão ser pequenas. Mas se você levar a sério isso, como eu falei agora, desse aspecto que a gente colocou sobre a alquimia mental, prestar atenção naquilo, os elementos que eu trouxe elementos históricos das antigas civilizações, eu trouxe elementos, por exemplo, em relação à neurociência, eu trouxe elementos, por exemplo, em relação ao esoterismo, ao ocultismo, você tende ao quê? A querer mais? A ambição, né? A você estudar mais. E a partir do momento que isso se expande, não tem como você voltar para trás. E isso, essa fome, vamos dizer assim, né, essa sede pelo conhecimento, faz com que você procure mais sabedoria. A sabedoria vai te procurar e vai te encontrar, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.